Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e hoje a gente vai descobrir se o Ruby on Rails vive ou não. Sim! Ruby on Rails tá vivo sim, e tá muito vivo. Pra gente conversar sobre esse assunto, hoje eu convidei duas pessoas de uma empresa chamada BXBlue, que tem basicamente Ruby on Rails lá no back-end deles, e tá muito bem, tá performando bem, tá servindo muito bem a eles, né, Fabrício? Sim, hoje atende todas as nossas necessidades, né? A gente é bem feliz aí de seguir essa plataforma e é o que dá a velocidade que a gente precisa. Bom, já cheguei mandando perguntas aí de Ruby on Rails, mas pessoal, quem são vocês? Se apresentem, o que vocês fazem aí na empresa? O que a empresa de vocês faz? Então, a gente é da BXBlue, a gente é um marketplace de crédito consignado. O crédito consignado é o empréstimo pessoal mais barato que existe hoje, disponível no Brasil. E a gente nasceu com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas a esse tipo de crédito e trazer maior transparência no processo de contratação. Então, a gente está trabalhando aí desde 2017, né? E a gente hoje é a maior plataforma de contratação digital e é o lugar onde você consegue o empréstimo consignado mais rápido hoje no Brasil. E quem são vocês, gente? Vou começar me apresentando então, como o Fábio já ia passar a bola para mim. Meu nome é Clarissa, mas dentro da BX todo mundo me chama de Clares e eu peguei esse apelido para mim fora também. Eu tô na BX tem uns 8 meses. Eu entrei como Associate Developer e agora eu sou Solution Developer. E antes disso eu não trabalhava com Rails, eu trabalhei com Python uma boa parte da minha curtinha carreira, que eu ainda sou nova no mercado. Eu formei em engenharia de software e durante a minha graduação eu trabalhei como júnior por quase 2 anos, ou chegou a completar 2 anos, e eu trabalhava com Flask. E aí eu entrei na BX e comecei a aprender Rails praticamente do zero, assim, eu nunca tinha mexido profissionalmente com Rails. Bom, pelo que você tá falando então, Clarice, aparentemente aí vocês não necessariamente precisam saber Rails para trabalhar na empresa, certo? Isso, inclusive quando eu fiz o meu processo seletivo, em Flask e Vue.js, então não é o que a gente usa aqui. A gente usa inclusive React front, então nem o front. Você acabou não se apresentando, né, Fabrício? Você falou da BXBlue, mas o que você faz aí, cara? Perfeito. Então, eu sou hoje o CTO da BXBlue. Eu estou no mercado de TI há um pouquinho mais de tempo que a Clarice. Estou há quase 20 anos aí trabalhando com desenvolvimento de software. Eu já trabalhei com tudo quanto é tipo de empresa, né? Desde grandes empresas, governo, né? Até startups. E aí já faz um bom tempo que eu estou mais envolvido com desenvolvimento de produtos. E hoje eu sou um dos sócios fundadores e CTO da empresa. Pô, 20 anos, cara. Você tem uma carinha de jovem. Se você gerenciar bem o estresse, você consegue dar essa enganada. Legal. E, bom, já que eu perguntei sobre essa questão de não necessariamente saber Ruby on Rails para trabalhar aí na empresa, eu gostaria até de perguntar para Clarice como é que foi esse processo, então, para ela entrar aí, né? As pessoas foram atrás de você, alguém te recrutou, você viu a vaga e na vaga estava escrito não precisa saber Ruby on Rails, venha trabalhar aqui mesmo assim. Como é que foi todo esse processo até você entrar aí? Na época que eu tava perto de formar, assim, ano passado, por volta de maio, eu comecei a procurar umas vagas de emprego que eu não tinha preferência por tecnologia, mas eu queria encontrar alguma coisa que fosse mais definitiva. Eu estava trabalhando no Senado, só que era temporário, na CPMI das fake news. E aí eu tava, né, lá pelos LinkedIns, passeando, e aí eu vi a BX. E eu gostei do que eu vi, porque eu vi que não precisava saber Ruby on Rails. Então, tipo assim, não me exigia ter que aprender alguma coisa para conseguir aplicar para a vaga. E ao mesmo tempo eu sabia que era uma empresa legal, porque eu já tinha uma amiga que trabalhava na empresa e ela falado super bem da empresa, que ela não é de desenvolvimento, ela é de marketing. E aí eu só apliquei e estou aqui hoje. E você falou que você fez o teste usando Flask? Eu fiz o meu back-end em Flask e o meu front em Vue.js. E como é esse teste de vocês, pessoal? O que vocês avaliam nesse processo? É se a pessoa sabe mexer mais com as ferramentas? É se ela manja bastante
de lógica? Tem algum detalhe específico que vocês olham ali? Se quiser eu posso entrar um pouquinho mais em como que é o processo, mas falando direto do teste, o teste a gente muda ele de tempos em tempos, né, dentro do nosso processo seletivo. O objetivo dele não é avaliar o seu domínio de ferramenta, né, não é o que a gente está procurando aqui dentro da BX. A gente já está pronto a receber pessoas que têm outras experiências e trazer elas para trabalhar, seja na nossa stack ou inclusive propor novas stacks que a gente tenha que trabalhar aqui dentro. O teste em si ele tem um conjunto de features bem limitada, ele é feito para não demandar muito tempo da pessoa, mas avaliar como que ela constrói uma solução, de preferência uma solução web, né? A gente passa para a pessoa fazer em casa e ela pode desenvolver na plataforma que ela desejar. E aí os critérios que a gente vai avaliar é como que ela desenvolveu a solução, por que caminhos ela seguiu, quais são os pontos que ela valorizou ou não valorizou nessa construção, muito mais do que quão apto você sabe do Rails ou dos detalhes de uma API ou de um framework, né? A gente não está buscando esse tipo de expertise. E até voltando na pergunta do Rails, por que o Rails é uma plataforma que se adaptou tão bem com a gente? É porque hoje a gente consegue fazer esse onboarding de pessoas de diversas plataformas dentro da nossa equipe de forma muito rápida. Então, na primeira semana, as pessoas já estão colocando o código em produção, independente de qual plataforma eles vieram. Então, a gente tem pessoas aqui que vieram do Python, uma Claris, pessoas que vieram do Java, do C, PHP, diversas outras plataformas e conseguem produzir já direto. E Claris, como é que foi para você começar a trabalhar com Ruby on Rails no dia a dia? O que você lembra qual foi a sua primeira tarefa que você pegou para fazer? Quando eu entrei, eu já comecei a estudar um pouquinho de Rails para eu não entrar assim totalmente cambaleando lá dentro, né? Mas na primeira semana eu tive bastante contexto, né? Pegar um contexto da empresa e tal. E aí na segunda semana eu comecei a parear com as pessoas do time que eu tava, né? E aí a primeira tarefa que eu peguei em par foi uma de duplicar uma proposta dentro do nosso sistema, porque às vezes a pessoa podia precisar ser duplicada, sei lá, ela era perdida por algum motivo, precisava ser criada novamente. Então, essa foi a primeira tarefa que eu peguei. E foi tranquilo pra você trabalhar com Rails mesmo, ou o Fabrício tá contando uma mentira aí? Foi tranquilo. Foi, assim, a maior curva de aprendizado que eu tive foi pra aprender as regras do negócio mesmo, mas sobre a parte técnica, assim, foi bem sem muito atrito. Entendi. Fabrício, e você falou que essa questão aí do onboarding, de treinar pessoas na linguagem e no framework, de repente tem backgrounds diferentes, é uma ótima vantagem, mas lá atrás, quando vocês decidiram usar Rails como a base do software de vocês, esse foi o principal motivo? Não foi o motivo que a gente começou. Na verdade, eu tenho um histórico muito grande de não surfar as ondas assim que elas estão, né? Então, quando o Rails estava no auge, né, todas as startups estavam usando Rails, eu estava ainda mexendo com Java, Scala, outras coisas, mas quando a gente estava no início da BX, né, eu já estava com alguma experiência de Rails, e o Rails foi a solução mais rápida de a gente colocar as primeiras versões no ar, né, e a nossa filosofia foi, vamos usar o Rails enquanto ele fizer sentido, né, se alguma hora a gente notar que ele não está atendendo as nossas necessidades, a gente vai para outra ferramenta. Então, durante os primeiros 2 anos da BX, a gente era basicamente puro Rails dentro da nossa plataforma, até que um dos nossos desenvolvedores sugeriu que a gente começasse a experimentar trazer o React. Aí já tinha experiência com o React, mas não sabia se era a melhor solução para o momento. A gente começou a experimentar, e aí hoje, por exemplo, a nossa stack padrão é a gente usar React, né, para o front e Rails no back. A gente já fez alguns experimentos com Python para algumas partes de análise de imagens, mas continua sendo padrão. E a gente está sempre aberto para testar novas ferramentas. Mas até hoje o Rails ele atende muito bem. Então, todas as limitações que a gente foi encontrando, a gente foi achando soluções já prontas. Então, quando a gente começou a ter uma carga mais alta na nossa aplicação, a gente achou formas bem rápidas da gente conseguir fazer o off-balance, né, que é jogar essa carga pro back-end, né, de forma bem simples. Então, hoje a gente usa Sidekick para isso. Costumo brincar que em 4 anos de empresa a gente ainda roda num Dino Hobby lá dentro do Heroku, recebendo alguns milhões de visitas todo mês.
mês, e isso porque a gente conseguiu ir fazendo esses equilíbrios, e o ecossistema do Rails é muito rico, né? Então, se você procurar alguma coisa, já tem estabelecido lá, então é muito fácil a gente encontrar, tomando seus devidos cuidados, é claro, de você procurar gemas que sejam bem mantidas, né? Ou que tenham uma boa contribuição. Gemas que sejam bem mantidas. Que frase legal. Voltando um pouco, né, na questão do ambiente de trabalho e desse processo inicial, quando vocês contratam as pessoas, quando a gente tinha conversado antes, vocês tinham comentado que parece que tem um onboarding que dura alguns meses aí, né, para as novas pessoas. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Quando eu entrei, eu tive um padrinho, né, que era a pessoa que me apresentou como era a dinâmica do time de tecnologia, mais especificamente. Eu tive um onboarding que foi com todas as áreas, mas eu tive um onboarding mais específico com a área de tecnologia, que foi a pessoa que sentou comigo, deu uma mostrada na arquitetura, me deu uma guiada sobre o nosso ambiente, o que a gente usa, nossas práticas. E aí, com o tempo, eu fui, né, saindo do ninho. A gente tem a gente tem um caminho de graduação, e aí a gente tem um guia que é mais ou menos o que é esperado da gente ao longo desses 6 meses. Que é o tempo de graduação, o caminho de graduação. E aí, ao longo desse tempo, eu sempre tive meu padrinho, assim, claro que eu podia perguntar as coisas pra todas as pessoas, mas o meu padrinho foi sempre a pessoa que eu tinha mais intimidade pra perguntar, assim, se eu tivesse meio inibida, assim, de perguntar diretão no canal, eu ia lá perguntar pra ele e tal. Então, foi mais ou menos assim. Tá, então vocês têm um processo que vocês chamam de graduação, que dura 6 meses, e durante esse tempo você não trabalha em coisas do dia a dia, você fica só estudando. Como é que é? A gente, como toda startup, a gente muda muito ao longo do tempo, né? Então, a gente costuma falar que em tempo de startup, 3 meses é 1 ano, né? Então, cada 3 meses a gente é uma empresa bastante diferente, né? Seja pela velocidade das coisas que estão andando, seja pela realidade do negócio que está evoluindo. Então, esse caminho de graduação, ele parece longo, mas ele tem um objetivo muito claro, que é da gente gerenciar as expectativas do nosso time. Então, é totalmente diferente de eu estar recebendo uma pessoa nova no time quando a gente estava lá no começo e éramos 4 pessoas no time com muito menos legado, muito menos contexto, né? A gente está recebendo agora, em que a gente tem aí 6 times dentro da parte de tecnologia, a gente tem 5 produtos diferentes, né? E a gente tem muito contexto para carregar. E toda pessoa nova que entra no time de tecnologia, ela chega com muita expectativa de contribuir, né? Ela acabou de passar por um processo seletivo, né? Então, esse caminho de graduação, ele tem o objetivo de ajudar a pessoa a controlar essa expectativa e diminuir a ansiedade dela. Então, ela sabe que ao longo desses 6 meses ela vai ser guiada para conhecer mais da empresa, conhecer mais dos contextos, né? E a ideia é que ao longo desses 6 meses você vá conhecendo essas partes, ganhando proficiência e você esteja apto para trabalhar em qualquer um dos times dentro da área de tecnologia, em qualquer um dos produtos, né? Então, em vez de a gente chegar e falar assim, ó, toma tudo isso para você entender em 1 semana, não. Então, a gente vai por partes gerenciando essas expectativas. Então, foi um processo que foi evoluindo ao longo do tempo. 6 meses parece muito, né? Mas quando você vê tanto contexto que a gente tem, né? É um caminho mais controlado. E ele embarca toda não só entender o que a gente faz, mas entender como as soluções estão construídas, como você pode contribuir dentro dessas soluções e como você se encontrar nelas, né? Eu sempre falo que é impossível nesses 6 meses você saber tudo, porque nem eu sei todo o código que está rodando na VX hoje. Mas você se encontrar é importante, saber onde procurar ajuda. Então, esses 6 meses vão te ajudar com isso, né? Você ir se localizando e se sentindo confortável, o mais importante. Você falou um ponto aí que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, que 6 meses parece realmente bastante tempo para alguém, teoricamente, começar a produzir. Eu acho que não sei se você conversa com muitas pessoas de outras empresas, eu imagino que sim, mas nunca ninguém falou assim pra você, 6 meses, você vai colocar a pessoa pra programar, pra produzir mesmo no dia a dia, depois de 6 meses, você é louco? Já ouviu isso já? Então, mas ela não vai demorar 6 meses pra produzir, ela já tá colocando coisa em produção na primeira semana, então na primeira semana você já tá pareando com outras pessoas e trabalhando, mas num contexto reduzido, e a gente vai expandindo esse contexto. Então, o que acontece hoje na BX, né? A gente tem hoje, que eu falei, a gente tem 5 produtos diferentes que a gente trabalha internamente,
gente, e você não vai ficar num produto só, em especial no começo, quando você está aqui dentro do nosso time. Você vai visitar cada um desses produtos e conhecer e produzir em cada um deles. E essa rotação que a gente diz, ela vai te ajudar a ganhar mais contexto, se localizar, conhecer outros membros do time, conhecer outras áreas da empresa também, e isso vai te ajudar a desenvolver melhor, né? A Cláudia até falou, né? Mais do que a tecnologia em si que a gente está usando, é a solução que a gente está construindo. Esse que é o difícil, né? Como que a gente desenha essa solução. Então, o objetivo é você ficar confiante de que você pode desenhar essa solução da melhor forma. E aí, ao final desses 6 meses, você vai para um time específico trabalhar em um produto específico, é isso? Ao final desses 6 meses, a gente tem confiança que você pode trabalhar em qualquer um dos produtos sem nenhum problema. Aí você pode ter raízes em um time ou não, você pode continuar variando. Ah, você pode escolher, então. Tem essa liberdade também. Muito legal isso. E como é que vocês chegaram nesse processo, Fabrício? Isso é uma coisa que vocês se basearam em algum outro modelo? Vocês criaram isso do zero? Foi uma coisa que foi acontecendo e é o que é hoje? Na verdade, ele é uma evolução de uma semente, né, que a gente tinha. Então, desde o começo, quando o time era bem restrito, a gente já tinha um papel dentro da gente que era um papel especial que ele rotacionava bastante. No caso, era uma pessoa, vamos dizer assim, que era de emergências, né? A gente era um papel especial dentro do time. E ao longo do tempo, eu já tinha experimentado isso em times de produto antes, né? E a gente sempre viu que quanto mais a gente rotacionar contexto entre as pessoas, mais a gente facilita momentos não diria de emergência, mas em que a gente sai da nossa rotina, né? E a gente sempre tá saindo da nossa rotina. Pessoas saem de férias, pessoas ficam doentes e vira e mexe acontece alguma coisa desse tipo. Então, quanto mais a gente conseguisse ter mais de um contexto na cabeça de mais de uma pessoa dentro do time, mais resiliente a gente seria. Então, essa ideia da rotação, ela foi evoluindo dessa sementinha que a gente tinha, desse papel emergencial, para a gente evoluir para o contexto inteiro da empresa. Então, hoje a gente rotaciona por causa disso. A gente consegue ter um time mais robusto, que se adapte mais, e a gente faz isso direto. Vira e mexe, a gente pega os nossos times e fala, não faz mais sentido para o contexto atual da BX essa configuração. A gente vai criar um novo time, a gente vai desfazer um novo time, né? E aí a gente tem muito menos tempo de onboard, que a gente não tem agora que pegar um time todo novo e introduzir num novo contexto, né? Ele já tem noção do que está acontecendo ali. Parece ser um ambiente bem dinâmico, eu diria. Vocês devem mudar bastante coisa com frequência, né? Isso é verdade. Tanto que a gente brinca na BX que a gente não segue nenhum processo de desenvolvimento em específico, né? A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Aí eu até brinco aqui que o único processo que está sempre estabelecido é toda sexta-feira a gente vai repensar o que a gente está fazendo. Aí, como a gente vai fazer, a gente está sempre mudando. Bacana. E, Clarice, como que é o trabalho no dia a dia aí dentro? Como é que vocês decidem as tarefas, né? Vocês falaram que vocês não seguem nenhum tipo de metodologia específica, mas não tem nenhum tipo de ritual para definir quais tarefas vão ser priorizadas? Vocês usam algum tipo de métrica como, sei lá, sprints para definir o que tem que ser entregue a cada tempo? Como é que é? Como é que você recebe tarefas? Conta pra gente. Isso depende de cada time. Uma coisa legal que tem na BX também é que cada time tem liberdade para escolher as coisas que fazem sentido. Todo mundo segue mais ou menos a mesma medida de tempo, todos os times seguem a mesma. Todos os sprints têm uma semana e tal, mas, por exemplo, no time que eu tô alocada, a gente usa o Shape Up, que é uma metodologia. É uma metodologia? É uma metodologia. Que a gente constrói uma solução que, na verdade, ela não vai ser de uma sprint só. A gente tenta olhar mais pro longo prazo. Então, a gente desenha uma solução e tenta planejar ela por mais semanas. No Shape Up, os ciclos duram 6 semanas, mas a gente faz uma versão reduzida que são 3 semanas de desenvolvimento da solução e uma semana de cooldown, que é uma semana pra gente cuidar da qualidade do código, de coisas, voltar em coisas que não estão mais tão legais assim, sei lá, alguma coisa muito antiga. E todos os times têm um kickoff junto também no início da semana, que a gente conta qual vai ser o nosso plano da semana. E às sextas-feiras a gente tem a retrospectiva, todos os times têm retrospectiva, e a gente se reúne na sexta-feira também para ter o flashback entre a gente comenta quais foram as ações que a gente tirou das retrospectivas, mas a gente comenta na verdade no kickoff, que é o que a gente vai fazer durante a semana, e a gente
comenta como caminharam as metas do trimestre e tal na retrospectiva, e depois a gente tem o flashback que é com todas as áreas da BX. E quais são, eu não sei se vocês podem falar necessariamente o que é que vocês estão desenvolvendo aí agora, mas eu queria saber qual que está sendo o maior desafio de vocês nesse momento, tecnicamente falando. Agora, esses últimos 2 meses, a gente... o meu lado do desenvolvimento, a gente andou refatorando uma parte muito importante do nosso código, que é tipo, não sei, eu acho que eu chamaria de o núcleo do nosso código, que a gente chama de Snake, que é a parte que faz análise e tal das pessoas que entram no nosso fluxo. E aí a gente passou refatorando porque era um pedaço de código assim, que era muito complicado. Era muito... não era uma coisa que qualquer pessoa novata entrava e entender, assim. Então a gente deu uma refatorada para ficar mais fácil de manter e pra gente conseguir inserir novas funcionalidades com mais facilidade, assim. Como essa parte do código, a pessoa passa por várias etapas, né? A gente extrai os dados da pessoa, a gente analisa esses dados, a gente gera ofertas para a pessoa e tal, e a gente toma ações com base no resultado da análise do perfil da pessoa. A gente usou um sistema de steps, né? Que a gente recebe uma entrada, cada step recebe uma entrada, e esse step gera uma saída para o próximo step, para o próximo passo. A gente usa esse sistema porque é mais fácil da gente reaproveitar os passos entre cada um. Se a gente for implementar outros bancos ou alguma coisa assim, alguma regra específica, a gente consegue reaproveitar esses mesmos steps se eles forem comuns. E a ideia é que todos que forem inseridos adicionalmente, que a gente consiga reaproveitar todos esses steps. E uma das belezas da gente usar o Ruby é justamente isso, que como a gente estava fazendo esses estudos, né, de Clean Architecture, como que a gente podia implementar pipelines, e a gente estava vendo, usa modelo de atores, o que a gente usa, e quando a gente decidiu implementar um pipeline, aí obviamente já existia uma gema para isso, então a gente experimentou algumas e acabamos setando, a gente está usando hoje uma parte de um complexo de gemas maior que chama Dry, né, Dry RB, que tem diversas ferramentas. A gente está usando hoje o Dry Transactions, que ajuda a gente como que a gente desenha e mantém esse pipeline de eventos. E como empresa, Fabrício, qual é o momento da BX agora? O que vocês estão almejando aí para esse ano de 2021? A gente está num momento bem interessante. A gente viveu um 2020, foi um ano muito difícil para muitas empresas, para muitas pessoas. A gente fala na BX que a gente teve muita sorte, né? Que a gente já estava numa crescente e a gente não teve essa crescente atrasada por causa de como a economia avançou. Muito pelo contrário, a gente continuou crescendo. No final do ano a gente finalizou e anunciamos agora, né? Em janeiro a gente fechou uma outra rodada de investimentos, né? E a nossa intenção agora para esse ano é continuar crescendo. A gente tem novos produtos que a gente tem desenhados, que a gente pretende lançar. A gente está expandindo o time agora, então a gente está procurando mais pessoas interessantes que tragam novos skills, né, novas habilidades para o nosso time. E a ideia é que a gente mais que dobre, né, nosso time até o final do ano. Temos um conjunto de vagas bem extenso lá no nosso site. Quem tiver interesse, né, e quiser dar uma olhada. Bom saber. Para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento aqui agora, que viu o vídeo até esse momento, né? O que você falaria para elas com relação ao que vocês estão buscando, questão de background, de repente, é legal saber Rails? No entanto, você já falou que não é uma necessidade, né? Mas vai ser um diferencial, de repente? De cara, assim, minha resposta é não precisa saber Rails. E eu posso até falar um pouquinho mais sobre o nosso processo seletivo, né? Quem dá uma olhada lá nas nossas vagas, não são vagas muito típicas de tecnologia. Eu acho que as dicas tradicionais de como aplicar não acabam não valendo muito, né? Dentro da BX, porque o perfil de pessoas que a gente está buscando não é um perfil específico. Então, eu costumo falar que a gente torna o trabalho do time de recrutamento muito difícil, né? Mas é justo porque a gente tocou o recrutamento durante muitos anos, então a gente sabe o quão difícil é. E é de propósito, né? A gente tá buscando pessoas que desenvolvam e pessoas que tragam algo novo pra gente. Foi assim que a gente encontrou uma pessoa incrível como a Claris, né? Pro nosso time. E se a gente fosse procurar por um currículo específico, por uma habilidade específica, talvez a gente nunca encontrasse, né? Uma pessoa que agregou tanto
tanto e contribuiu tanto pro nosso time, né, nesse tempo, né? Nesse tempo que ela teve com a gente, já fez, assim, inúmeras coisas incríveis. Então, qual que é a minha dica principal? Aplique. A gente tem um formulário lá de preenchimento que é bem simples. Não precisa procurar nada miraculoso nesse formulário, porque não tem pegadinha. Eu costumo falar que todo mundo fica tentando achar assim, o que a gente está querendo falar? Não, a gente é bem direto no que a gente está querendo fazer. Então, se a pergunta pede para você escrever um texto sobre A, é sobre A que a gente quer ouvir mesmo, assim, não tem nada ali por trás. E a gente está procurando pessoas que tenham experiência com desenvolvimento de software nas mais diversos níveis. Então, desde pessoas que estejam no começo de carreira, pessoas que estejam mais avançadas na carreira e de qualquer background, né? Então, empresas tradicionais, empresas de produto, pessoas que já tenham desenvolvido softwares grandes e pequenos, né? O que a gente está procurando são pessoas diferentes. Legal. Quantas vagas vocês têm abertas nesse momento, sabe me dizer? Hoje, se você entrar no nosso site, em geral, a gente tem 23 vagas abertas. Para desenvolvimento, a gente tem 10. E você falou aqui, então, a pessoa entra lá, clica para se candidatar, vai preencher um formulário. Preencheu o formulário, espera ser chamado, faz o teste, o que vem depois disso? Nosso processo você vai preencher o formulário, a gente vai fazer uma análise das suas respostas. A gente só deixando bem claro, a gente entende que nenhum processo seletivo é perfeito. Então, nossa intenção ao longo do processo é ser o mais transparente possível. E o que a gente está tentando no nosso processo inteiro é tentar identificar os elementos que a gente acredita que mostram que tanto você como a empresa estão no momento certo de trabalharem juntos. Eu sempre falo para qualquer candidato, assim, fique bem tranquilo, porque a gente quer que você passe, né? É a nossa intenção que você passe, né? Então, a primeira etapa é um filtro inicial, então a gente está tentando avaliar um pouquinho, né, do seu momento. Então, vai ter essas perguntinhas, que o objetivo é isso, é entender um pouquinho qual que é o seu momento. Passar desse filtro, a gente sempre dá feedback em todas as etapas do processo. Então, você submeteu o form, em algum tempo você vai receber uma resposta, seja falando se você passou ou não para a próxima etapa, isso vai se repetir ao longo de todas as etapas. A próxima etapa é uma entrevista, é uma conversa, na verdade, e o objetivo dessa conversa não é nada técnica, é entender o que você está procurando, quais foram as suas experiências e ver se casa com os princípios que a gente tem dentro da BX, das pessoas que trabalham dentro da BX. E se você passar nessa etapa, você vai para uma conversa com o nosso time de tecnologia, então você vai conversar com as pessoas que provavelmente você vai trabalhar junto. Aí essa é uma conversa mais técnica, sobre as suas experiências técnicas. Passada essa conversa, você vai ter um exercício, que é o exercício que a gente conversou, é um exercício que a gente manda para você fazer em casa, você faz no seu tempo, você determina o seu prazo para você entregar. Então a gente respeita muito, porque a gente sabe que tem pessoas que estão trabalhando e tem restrições de tempo para fazer. Que nem eu falei, é um exercício que a gente desenvolveu ele para que ele não demande muito das pessoas, justamente para que a gente respeite o tempo que a pessoa está investindo no nosso processo. E também é um exercício que ele é da pessoa, né? Então a gente não faz um exercício que ele é de propriedade da BX. Ele é um exercício que você pode colocar no seu portfólio, usar da forma como você quiser. Ele não é nosso, como o código é produzido pela pessoa, é da pessoa para usar da forma que ela quiser. E aí, por final, a gente tem uma última conversa, que é uma conversa que vai ser com um dos sócios, e para o time de tecnologia vai ser comigo, e aí a última chance da gente se conhecer. Se der tudo certo, a gente faz uma proposta. E você parece ser um cara muito tranquilo de se conversar e trocar ideia, é mesmo, Clarice? É ótimo. Inclusive, eu já tava aqui pensando que, caramba, tinha tempo que eu não conversava com o Fábio. Quando eu entrei aqui, eu já senti uma calma, assim. É muito bom conversar com ele. Ele parece ser uma pessoa bem tranquila mesmo. E, Clarice, como é que é trabalhar aí, né? O que você diria para as pessoas que estão vendo a gente nesse momento? O que tem de legal de trabalhar aí dentro? Quais são os atrativos? Fora salário, benefícios e tudo mais. Coisas que eu achei bem legais aqui é que a cultura aqui é muito boa, assim, a gente tá sempre trabalhando de forma a valorizar todas as pessoas que estão aqui, todo mundo se importa com todo mundo, assim. Eu sei que às vezes é o mínimo, mas é porque eu já ouvi tantas experiências ruins sobre trabalhar numa empresa que não se importa muito com as pessoas e tal. E eu tenho um ambiente bacana pra trabalhar. Tipo assim, todo mundo... Eu sou amiga de todo mundo, eu adoro todo mundo, eu faço brincadeira com todo mundo. E em termos técnicos, eu acho o desafio técnico da BX muito legal, sabe? É uma coisa que traz um propósito, sabe? Você sabe que você tá fazendo alguma coisa que vai ser usada, você sabe que tem valor no que você tá fazendo. E isso é essencial pra você não cair na rotina, sabe? Pra você não ficar só... movendo issue, movendo card, e é isso, sabe?
É uma coisa que me motiva bastante. E outra coisa que eu gosto também é que todo mundo que tem liberdade pra falar o que não gosta, o que tá dando de errado. Por exemplo, uma situação que aconteceu recentemente foi que eu fui a primeira mulher a entrar no time. E aí, depois de mim, entraram mais 2 amigas minhas. E aí a gente percebeu que estavam, assim, a gente tá no ritmo de contratação, mas a gente percebeu que tava entrando muito mais homens em contrapartida com outros grupos minoritários, assim. Então a gente sentiu a vontade pra falar que não tava bom, que a gente precisava melhorar alguma coisa, e aí foi super incrível, sabe? Porque todo mundo se mexeu, assim, não ficou uma conversa de realmente, diversidade é importante e pronto, sabe? Todo mundo, a gente sentou e agora a gente tem uma reunião a cada 15 dias pra gente ver o que a gente vai fazer pra melhorar essa questão, e isso é ótimo, sabe? É ótimo você trabalhar num lugar que você tem liberdade pra se incomodar com as coisas e querer melhorar. E isso em várias escalas, sabe? Tipo, essa é uma escala que eu considero enorme, assim, a gente ter liberdade, se sentir a vontade de falar isso. Isso realmente é muito bom. E aquilo que você mencionou antes, a questão de ser tratado como uma pessoa, né? Por mais que, como você falou, parece que é o mínimo, né? Eu já trabalhei em vários lugares diferentes antes de trabalhar aqui na Lura. E eu já trabalhei em lugares que eu não era tratado como uma pessoa. É meio estranho falar isso em voz alta, assim, né? Mas é bem complicado. Enfim. Bom, pessoal, agora eu queria perguntar uma outra coisa pra vocês. O título desse vídeo é Se o Ruby on Rails Vive. E, bom, do jeito que a gente falou aqui, parece que vocês, como o Fabrício mesmo mencionou aí, agora há pouco aqui em off pra mim, estão carregando essa chama sozinhos, né? Mas não, né? Tem outras empresas usando Ruby on Rails também. A gente pode citar aí os clássicos, né? Então, até hoje, o Basecamp, que é os pais, né, do Ruby on Rails usam até hoje, contribuem bastante com a comunidade, né? Fora isso, os ícones do passado ainda usam, então Twitter ainda usa no front, né? Ruby on Rails, apesar de toda a polêmica de quando eles migraram o back-end deles. E a gente tem outros nomes grandes, então Shopify usa Ruby on Rails, Netlify usa Ruby on Rails. Então a gente ainda tem a presença do Ruby on Rails em grandes empresas até hoje, firme e forte. Lembrando que Ruby on Rails é uma plataforma como qualquer outra, não invalida outras tecnologias. O importante é como que a gente usa, como que a gente aplica. É que a gente que trabalha com tecnologia e tá, principalmente eu e todo mundo que trabalha aqui na Lura, que a gente tá sempre muito ligado com o que tem de novo, com o que tá saindo, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia de que uma linguagem, um framework, com o tempo ele se torna obsoleto de alguma maneira porque existem coisas novas, e na verdade é o contrário, né? Eu imagino que o Rails hoje em dia tenha um ambiente super maduro, com ferramentas bacanas para se usar no dia a dia, diferente de outras que são novas e estão começando aí, e são legais também, mas que ainda não estão maduras o suficiente para ter uma operação que nem vocês têm aí, por exemplo, né? E como não gostar de uma plataforma cuja filosofia é você amar o código que você está fazendo, né? Então... E que as libs se chamam gemas. Não é? Preciosidades. Bom, vocês querem dar algum recado final aí para as pessoas que querem trabalhar com vocês, então? Galera, venha trabalhar aqui, é muito bom. Eu recomendo de verdade, pessoalmente. Pode me mandar um zap, eu conto tudo para vocês, é ótimo. Vamos deixar o zap da Claris aqui na descrição do vídeo. Brincadeira. Não, brincadeira, que é isso? Acho que a principal dica é aplique, né? Muitas pessoas elas deixam de aplicar porque imaginam que não vão ter os critérios mínimos necessários, então eu já vou deixar claro aqui, como uma pessoa que recruta e que desenhou todo o processo de recrutamento da BX, especial de tecnologia, você pode submeter quantas vezes você quiser pra gente, que isso não vai te eliminar. Inclusive, pra gente é muito claro que quando não dá certo, pra gente não deu certo naquele momento, você vai evoluir, você vai ter outro momento e a gente pode voltar a conversar depois. Então a melhor coisa que você faz é aplicar. Você aplicar é o primeiro passo pra gente poder ter uma chance de se conhecer e trabalhar juntos. E na nossa discussão você vai ver que os nossos requisitos são muito mínimos para você poder aplicar. Saber desenvolver alguma coisa e ser uma pessoa diferente. É isso que a gente quer. Então,
fique à vontade. E é sempre bom lembrar que o processo seletivo é para vocês conhecerem também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como as coisas funcionam aqui dentro, eu lembro que no meu processo seletivo eu perguntei pra caramba pra todo mundo, assim, tipo, o que vocês gostam daqui? O que vocês fazem? Eu perguntei muita coisa, assim, e foi super legal. Todo mundo respondeu super bem, foi super honesto, e é uma coisa pra gente se conhecer mesmo. Isso geralmente costuma até contar pontos, né, quando você está sendo entrevistado. Não é só você ser questionado, né? Você questionar, perguntar, querer saber das coisas, geralmente conta pontos, né, pessoal? A gente dando spoiler aqui de como trabalhar no BX Blue. E se as pessoas que estão vendo a gente nesse momento, até o final desse vídeo aqui, quiserem adicionar vocês no LinkedIn, perguntar, falar, olha meu LinkedIn aqui, será que eu posso me aplicar? Pode adicionar? Pode à vontade, então se quiser procurar aí, Fabrício Buzetto no LinkedIn, quiser procurar aí também, em todos os lugares, Twitter, GitHub aí, NukeDev. Então fica à vontade, pode mandar mensagem para mim, eu respondo todo mundo. Vamos deixar todos os links aí então na descrição desse vídeo. Se apliquem lá para trabalhar na BX Blue. E se você gostou desse vídeo, eu sugiro que você se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações e eu queria te chamar também para conhecer o Alura Verso. Eu trabalho na Alura, uma empresa muito legal de cursos de tecnologia. E além de cursos de tecnologia, a gente tem muito conteúdo gratuito. Aqui no YouTube a gente tem o canal da Alura, temos o podcast hipsters.tech, temos o podcast Scuba Dev, podcast Carreiras Sem Fronteiras, podcast Like a Boss e temos também apostilas gratuitas e blog e é muita coisa bacana, de verdade. Acesse aí alura.com.br, lá no site mesmo você vai encontrar todos esses conteúdos e eu vou deixar eles aqui na descrição também, beleza? Bom, jovem, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!